A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. E abram a palavra de Deus em João, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 5. Evangelho escrito por João, capítulo de número 2, versículo de número 5. Assim que você achar, diga amém. E você que pode, em reverência ao Senhor e à palavra, fiquem de pé. João capítulo 2, versículo 5 apenas. Está escrito assim: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Amém? Eu vou reler. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Sua mãe Maria também estava presente. E em um determinado momento da festa, ele é abordado por Maria, sua mãe, que lhe informa que um grande problema havia acontecido. Qual foi o grande problema? O vinho da festa tinha acabado. O que seria um fato triste, lamentável para o noivo, para a noiva e a família de ambos, porque os casamentos naquela época duravam até uma semana, e enquanto a festa estivesse acontecendo, tinha que ter o que comer, mas principalmente o que beber. Se não tivesse vinho, aquela festa seria considerada um desastre. O noivo, a noiva e as famílias seriam mal faladas na sociedade judaica, e seria um vexame, seria uma situação vexatória para a família. Então, a Maria, mãe de Jesus, percebendo isso e sabendo que o filho poderia ajudá-lo, ajudar o noivo, ajudar a noiva e a família, e muito provavelmente a Maria era alguém que conhecia a família de ambos, ela vai até ele e diz que o vinho tinha acabado. Jesus olha para a mãe e diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? Parece uma resposta ríspida, mas é porque naquele momento a Maria não era apenas a mãe de Jesus, mas ela era uma mãe serva do seu filho, que é Deus. E ela sabia disso, e sabendo disso, Maria tem tanta sabedoria que ela fica quieta a princípio, ela ouve sem dizer nada, mas na sequência ela dá uma ordem, dizendo: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela deu uma ordem para os empregados, os servos que estavam servindo naquela festa: fazei tudo quanto ele vos disser. E eu posso dizer para você, esta é a ordem mais importante já dada por uma mãe. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Quem já deu muita ordem para os filhos? Quem já deu muita ordem para os filhos? E continua dando. Esta ordem aqui foi a ordem mais importante já dada por uma mãe. Porque Maria, mãe de Jesus,
disse: façam o que Jesus mandar. E nós temos que obedecer a ordem dada pela mãe de Jesus. Porque Maria disse: façam tudo o que ele disser. E se nós seguirmos essa ordem, ou seja, se nós fizermos tudo o que Jesus mandar, nós seremos muito abençoados nessa terra. E seremos salvos. E reinaremos com ele para a glória de Deus. Quantos creem que esta palavra é de Deus? Diga amém. Quantos creem que temos que obedecer essa ordem dada por Maria, mãe de Jesus? Diga glória a Deus. Eu leio e você lê comigo. Vamos lá. Sua mãe, com fé, igreja. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Você crê nessa palavra? Toma posse dela. Então, por favor, coloque a Bíblia aberta sobre o assento e dê para a palavra de Deus a melhor salva de palmas que o Rio Grande do Sul inteiro já deu para o Senhor e sua palavra. Enquanto você aplaude, abra sua boca, erga a sua voz e diga glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra vai ser ministrada agora. Ninguém está aqui para ouvir o homem, todos querem ouvir o Senhor falar. Então, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Vem ungir agora os meus lábios, vem falar através da minha boca. Quebra todas as resistências, não deixa nada atrapalhar. Prepara, meu Deus, o entendimento para a compreensão de todos, o coração para que todos venham receber, e envia, Senhor, a tua palavra com unção, com poder e autoridade, para que possamos obedecer a ordem dada por esta mãe, a ordem dada por Maria: fazei tudo que Jesus mandar. E assim, meu Pai, esta palavra irá e produzirá o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Podeis se sentar, por favor. A ordem dada por Maria, mãe de Jesus, sem dúvidas, é a ordem mais importante já dada por uma mãe. Uma ordem que todos nós devemos obedecer. Ou seja, nós temos que fazer tudo aquilo que Jesus mandar. Ele próprio requer isso. Aqui mesmo em João, só que no capítulo 15, veja o que vai dizer o texto bíblico. João 15, versículo de número 14. João 15, versículo 14. Olha o que vai dizer aqui o Senhor Jesus. João 15, versículo 14. Quantos encontraram, digam amém. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amém, igreja? Está bem claro o texto. Jesus está dizendo: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Muito bem. De tudo aquilo que Jesus nos ordenou a fazer, nos mandou fazer, de tudo aquilo que Jesus no Evangelho não apenas recomenda, ensina, orienta, mas de tudo aquilo que literalmente Ele nos manda fazer, eu gostaria de compartilhar com você pelo menos 3 ordens dadas por Jesus. A primeira ordem é uma ordem que engloba, que alcança a todas as pessoas.
E eu quero crer que esta primeira ordem, todos aqui já estão cumprindo, já estão obedecendo, já estão fazendo, já fizeram. E quem ainda não fez, hoje fará. Porque a primeira ordem dele foi: vinde a mim. Mateus capítulo 11. Olha o que diz aqui. Mateus 11, versículo de número 28. Palavras de Jesus. Ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O vinde como estáis, muito provavelmente foi retirado desse texto. E eu sei que muita gente acredita que o vinde como estáis é um versículo, mas não é. No entanto, quando Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e tem tradução que diz sobrecarregados, ele está falando sim com todos, e da maneira que você estiver. Talvez você, no passado, antes de vir, quando você recebia esse convite das pessoas, que é uma ordem dada por Jesus, você dizia: eu ainda não posso ir para a igreja, eu ainda tenho que deixar de fazer isso, eu ainda tenho de deixar de fazer aquilo, eu tenho que mudar muito, eu ainda não posso ir para a igreja porque tem coisas que eu preciso mudar. E Jesus em nenhum momento ordenou, dizendo para as pessoas que quando você deixar de praticar o pecado, quando você deixar de pensar assim, quando você deixar de agir assim, você vem até a mim. Não, ele disse: vinde da maneira que você estiver. Venham fumando, venham se alcoolizando, venham se drogando, venham angustiados, depressivos, venham ainda que tenham praticado coisas horríveis no passado, venham da maneira que no qual vocês estão, porque o meu propósito, diz a palavra, Jesus falando, é restaurar a vida de todos. O meu propósito é sarar todas as tuas enfermidades. O meu propósito é te libertar. O meu propósito é fazer de ti uma nova criatura, pois está escrito que aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que veio até a Ele, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, venham, porque eu quero fazer algo novo na sua vida. E quantos de nós fizemos conforme disse Maria? Ou seja, quantos de nós aqui o obedecemos? Quanto de nós aqui viemos da maneira que estávamos? E eu sou capaz de dizer que você veio muito provavelmente no pior momento da sua vida, quando você estava no fundo do poço, e perdão pela sinceridade, quando você estava na lama até, no lodo, na pior situação, você fez conforme a mãe de Jesus disse. Você fez o que Jesus mandou. Você veio até a Ele. E a partir do dia que você passou a obedecê-lo, Ele começou a transformar a sua vida. Ele começou a te limpar, a te sarar, não só as doenças físicas, não só as doenças que se sente na pele, que é visível aos olhos naturais, mas também as doenças da alma, as doenças do espírito. Quantas pessoas aqui viviam angustiadas, tristes, depressivas? Quantas aqui até já pensaram em tirar a própria vida?
Quantas aqui já pensaram que a solução era morrer? Mas você fez o que a mãe de Jesus disse. Você fez o que ele mandou você fazer. Você veio e hoje Jesus te transformou e tem te transformado dia após dia. Quem compreende isso? E ele tem muito mais para fazer. A obra ainda não terminou. A obra de Jesus na tua vida está em curso. Quanto mais você o obedece, quanto mais você faz aquilo que ele te manda fazer, mais ele te regenera, mais ele te transforma, mais ele te abençoa. Jesus ainda não parou a obra. Ele está trabalhando em você, ele está agindo em você, ele está operando em você, e eu creio que ele ainda vai fazer de ti uma pessoa que talvez você nem imaginava que pudesse ser. Eu sei que tem hora que você se surpreende com você mesmo. Eu sei que tem hora que você pensa assim: nunca que eu imaginei que me tornaria a pessoa que me tornei hoje. Eu sei que às vezes você começa a se comparar com o passado, o homem que você era, a mulher que você era, e você chega à conclusão: nossa, como eu mudei, como Jesus me transformou, olha quem eu sou hoje. E você se alegra, você tem orgulho da pessoa que você se tornou. E eu te garanto, não parou por aí. Ainda tem muito mais para acontecer. Ainda tem muito mais da parte de Deus na tua vida. Então continua vindo, ó. Ele está dizendo: venha, venha, venha. Quanto mais você vem, mais Jesus faz por você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Venha até a mim, está dizendo ele. Venha, e você tem que dizer: eu vou fazer o que Maria disse. Eu vou dizer vou fazer o que a mãe de Jesus falou. Eu vou obedecer, eu vou até Jesus, eu vou até Jesus. Aí você vem, você vem, você vem, e Jesus faz muito mais na sua vida. Oh glória, oh glória, diga glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Lucas 24, versículo de número 49. A segunda ordem dada por Jesus. Lucas 24, versículo 49. Jesus disse assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Se a primeira é vinde, a segunda é ficai. A segunda ordem é ficai. Venham e fiquem. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que a segunda ordem é ficar? Porque é impressionante a quantidade dos que vêm e ao mesmo tempo a quantidade dos que não ficam. Eu repito todas as vezes que toco nesse assunto. Se todos os afastados, todos os desviados, em um domingo pela manhã, resolvesse ir a uma igreja, não iria ter lugar. Não iria ter lugar. As igrejas iriam superlotar e pessoas iriam ficar do lado de fora. Porque, infelizmente, na mesma proporção que muitos vêm, muitos não ficam. E a ordem é vir. Tem que vir. A primeira ordem a ser obedecida, dada por Jesus, é vir. E a segunda é ficar.
a segunda é permanecer. Para aqueles homens ele disse, homens e mulheres, para todos que lhe ouviram naquela ocasião, ficai, pois em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Ele se referia à promessa feita por Deus de enviar o Espírito Santo. Você sabe que os historiadores apontam, se você não sabia, você saberá agora, que em torno de 500 pessoas estavam ouvindo o que Jesus disse, o que nós acabamos de ler. Eu aprendi isso com o pastor João Ribe Palharim. Está no livro Paráclitos. Quem leu vai lembrar. E das 500 pessoas que ouviram a ordem, fiquem, 380 foram embora. Mais da metade. Quantas? 380 foram embora. Porque em Atos 2, o texto deixa claro que no dia de Pentecostes, quando esta palavra se cumpriu, apenas 120 foram revestidos de poder e contemplados com o Espírito Santo. Ou seja, a proporção dos que ficam, infelizmente, é menor do que aqueles que vão embora, do que aqueles que não permanecem. Está dando para entender que o que já aconteceu ali nos tempos de Jesus, no início da igreja, é uma coisa que se estende até hoje. Porque, minha gente, praticamente todos os domingos, principalmente aos domingos, tem gente nova nas igrejas, tem gente visitando as igrejas, tem gente indo, obedecendo até a primeira ordem, ou seja, vindo até Jesus. Mas também ao mesmo tempo tem muita gente desistindo, tem muita gente que não fica. E nós temos que ficar até que nós venhamos ser revestidos do poder. E não só até que venhamos ser revestidos do poder, nós temos que permanecer até o fim de tudo. Quantas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo? Quantas pessoas não falam línguas estranhas? Eu sei que o Espírito Santo não é só línguas estranhas como muitos lugares pensam, que às vezes você vai no culto, o pregador, a cada 10 palavras que fala, 8 é língua estranha e você não sabe nem o que ele disse. E a palavra nos ensina que o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas não edifica a igreja. Por isso que na Paz e Vida você não vai ver o pastor no momento da pregação falando em línguas. Porque se eu subir aqui e falar em línguas o culto inteiro, só eu me edifico e você sai daqui vazio. A língua que você tem que ouvir é que a gente fala aqui no Brasil, o português, que é para você entender, que é para você compreender. Mas na quarta-feira, que é o dia de buscar o Espírito Santo na igreja, porque o Espírito tem que ser buscado todos os dias, amém, pessoal? Nós temos um momento específico para o falar em línguas. Para aqueles que já receberam o dom de línguas, venham se edificar falando em línguas estranhas a Deus, porque a palavra diz que assim temos que fazer e temos que buscar. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que permanecer firmes e fiel a esse propósito. Não só o falar em línguas, mas o interpretar, como também os demais dons do Espírito Santo, como também o fruto do Espírito Santo, como também, para nós que fazemos a obra de Deus, os dons ministeriais dados pelo Espírito Santo. E a única maneira de conseguirmos é se ficarmos, é se permanecermos em Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz.
E um lugar que você encontra paz, se você vem de coração aberto, é na casa de Deus. E se você permanecer, você vai ser revestido de poder. Quem compreende isso, diga amém. Pastor, eu já vim, então agora você vai fazer o quê? Você vai permanecer, você vai ficar, você vai se firmar, até receber o Espírito Santo? Não. Depois, porque você vai buscar os dons. Até receber os dons, não. Você vai receber o fruto. Até receber o fruto, não. Até receber mais e mais e mais de Deus na sua vida. Sabe até quando você tem que ficar? Até o último suspiro que você der nessa terra. Quando você estiver ali ao ponto de morrer e ter consciência, estou morrendo, você tem que estar na presença de Deus, ou até o dia do arrebatamento. Disse Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não aquele que vem, batiza e vai embora. Não aquele que vai num culto de vez em quando. Não aquele que faz uma campanha. Não aquele que veio na igreja, recebeu um milagre, contou um testemunho e nunca mais voltou. Não, aquele que perseverar até o último suspiro, até o fim, esse será salvo, diz o Senhor Jesus. Diga: eu tenho que ficar, que perseverar até o fim. Diga glória a Deus. Pode aplaudir mais uma vez o Senhor. E a terceira ordem é para ir, mas não é para ir embora, não. É para ir pregar a palavra. Marcos capítulo 16. Você vem, fica, recebe o Espírito Santo e tudo que Ele pode te proporcionar, e agora você vai pregar a palavra. Porque Marcos 16, versículo 15, Jesus disse assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? Agora eu tenho que ir. Parte mais difícil. Por quê? Porque é impressionante o quanto a igreja não consegue obedecer essa ordem de Jesus. Pregar a palavra. Incrível. Tem pessoas que têm 10, 15, 20 anos de igreja, ou 20 anos na presença de Deus, sendo mais gentil, e nunca ganhou uma alma para Jesus. Nunca ganhou uma alma para Jesus. Alguém pode dizer assim: mas eu tenho que fazer isso? Isso não é trabalho do Senhor, não? Isso não é trabalho dos obreiros, não? Na minha Bíblia está escrito ide. E não ide o pastor. E não ide o obreiro. Esse ide compreende a todos os cristãos. Ele está dizendo: vão pelo mundo inteiro e pregue o evangelho. Mas quando você for, começa primeiro em casa, tá? Os primeiros que tem que ouvir são os de casa. Depois os vizinhos, depois os companheiros de trabalho, os amigos. Porque tem gente que até quer ir, quer viajar, quer fazer missão, quer pregar em tudo que é canto. Não prega nem em casa, quer pregar na África. Não prega nem em casa, quer pregar no Oriente Médio. Não prega nem no trabalho, quer viajar o mundo pregando. Prega em casa. Os primeiros que tem que ouvir são
os da sua casa. Tem gente pregando tudo que é canto, é a família destruída. Tem gente pregando em todo lugar do mundo. E os amigos precisando de ajuda e não ajuda com a pregação. Então, antes de ir para fora, prega primeiro para os que estão perto. Os que estão perto são os primeiros a ouvir. Ah, pastor, Jesus disse que profeta de casa não tem honra, mas nem por isso ele deixou de pregar em Nazaré. Nem por isso ele deixou de fazer milagre em Nazaré. Ah, mas ele fez pouco, pastor, está escrito, fez pouco. Por quê? Porque aquele povo não tinha fé. E quem recusar a sua pregação, amém. Amém, pessoal? É Deus que está sendo recusado, não é você. Entenda isso, a sua obrigação é ir e pregar. Ele disse, vão. Ele foi rejeitado lá em Nazaré. Talvez você seja rejeitado também na sua casa. Seus amigos não queiram te entender, te compreender, porque antes a tua vida era outra e hoje tu está falando de Jesus para eles. Tudo bem, não importa, mas você tem que ir, você tem que fazer, está no imperativo. Ele disse, ide, vão, façam, preguem. Se ouvir, amém, e se não ouvir, pastor, amém também. Pastor, e o que é que eu vou dizer? Não se preocupe. Se você lê a palavra para conhecer as Escrituras, tiver a prática de fazer jejuns para se consagrar a Deus e buscar a Deus em oração, o Espírito Santo vai falar ao teu coração o que você tem que dizer para a pessoa. Eu te garanto, você não vai ficar mudo, você vai ter o que dizer. Porque às vezes eu ouço alguém dizer, não se preocupa não, é só abrir a boca que Deus fala. Também não é assim não, tá? Deus não vai sair usando qualquer um aí, porque um disse, é só abrir a boca que Deus fala. Também não é assim não. Se você conhece a Escritura, porque a boca fala o que o coração está, tem que encher o coração de Bíblia para poder falar da Bíblia. Só fala da Bíblia quem tem Bíblia aqui, ó, no coração. E o Espírito Santo usa quem tem comunhão com Ele, quando eu oro, quando eu faço jejum, quando eu o busco. Então, se você conhece a Escritura, ainda que seja pouco, se você tem a prática da oração, tem a prática do jejum, aí eu posso dizer para você, abre a boca e o Espírito Santo fala. Pastor, e se me ouvir? Amém. Amém? E se não ouvir? Amém também. Eu vou falando para um, eu vou falando para outro, eu vou falando para outro. Eu posso falar para 10, eu posso falar para 100. Mas se de 100 um ouvir, glória a Deus por aquele que ouviu. Amém, igreja? Eu tenho o quê? Eu tenho que ir e pregar. Vamos ganhar a nossa família para Jesus. Vamos ganhar os nossos amigos para Jesus. Os colegas, os conhecidos e até os que a gente não conhece. Vamos ganhar quantos pudermos ganhar para Jesus, para que nós venhamos saquear o inferno, povoar o céu, para quando chegarmos lá em cima, olharmos aquela pessoa lá e poder dizer: eu ganhei esta alma para Jesus. Oh, glória! Diga glória a Deus. Foi eu que ganhei. Amém? Diga comigo: vinde, ficai e ide. Essas são as 3 ordens que Jesus nos mandou. Maria diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Faça essas 3 coisas: venham, fiquem e vão. Amém? Para voltar para o texto de João, para finalizarmos, conforme a mãe de Jesus, Maria, falou, aqueles homens fizeram.
E quando nós fazemos o que Jesus manda, milagres acontecem. Amém? Versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, uma espécie de medida. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Oh glória! Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse milagre só foi possível por quê? Porque observaram a ordem mais importante já dada por uma mãe. Qual foi a ordem da mãe de Jesus? Façam o que ele mandar. E Jesus disse tudo o que devia ser feito. Eles fizeram do jeitinho que Jesus mandou. Pode provar agora o vinho. E o melhor ficou para o final da festa. Quer ser muito abençoado? Faça o que disse a mãe de Jesus. Faça tudo o que Jesus mandar, que abençoado você será. Amém? Quem recebe essa palavra? Fiquem de pé, por favor. Vamos aplaudir bem forte e bem alto ao Senhor. Glória a Deus. Qual foi a primeira ordem? Qual foi a primeira ordem, pessoal? Venham, vinde. Quem já veio e já entregou a vida a Jesus, levanta só uma não, levanta logo as 2. Quem já veio e já entregou a vida a Jesus? Glória a Deus. Agora tem que permanecer, né? Tem que permanecer? Amém, vamos permanecer. E além de permanecer, vamos fazer mais o quê? Vamos ir e pregar. Se alguém ainda não veio, o que você está esperando para vir então? Vem logo agora. Não precisa mudar. Pastor, eu ainda faço isso, não tem problema. Pastor, eu ainda estou bebendo. Pastor, eu ainda estou fumando. Pastor, eu ainda estou fornicando, prostituindo. Pastor, eu ainda estou mentindo. Eu ainda engano. Eu ainda faço coisas que... Enfim. Tá, mas Jesus não está perguntando o que você fez. Jesus simplesmente está te chamando. Venham. Venha. Amém, pessoal? Do jeito que você estiver aí. Que Ele vai transformar a tua vida. Quem crê nisso? Quem ainda não entregou a vida a Jesus e quer entregar hoje, levanta a mão direita mais alto que eu quero orar por você. Todos já vieram? Tem certeza? E quem aqui realmente ficou? Quer vir, meu irmão? É mesmo? Jesus está muito feliz com você. Só que você tem que vir aqui para mostrar isso para Ele. Você tem fé para isso? Então aplauda Jesus pela vida dele. Você está fazendo o que a Maria disse, faça tudo o que Ele mandar. E Ele te mandou vir e você está vindo. E eu creio que Ele está muito feliz. Amém? Alguém aqui veio, mas não ficou, se afastou, só que hoje decidiu voltar e quer ficar. Tem alguém aqui afastado dos caminhos de Jesus, quer voltar para a presença de Deus? Alguém que esteja afastado, distante dos caminhos do Senhor. Todos estão firmes? Amém? Quem aqui diz assim: pastor, eu estou vindo na igreja, mas eu estou me sentindo fraco na fé.
estou me sentindo abatido, desanimado, estou sem forças para orar, não consigo fazer jejum. Às vezes é difícil vir na igreja. Hoje eu tirei forças mesmo, da fraqueza, como diz a Bíblia, para vir na Santa Ceia, mas eu estou precisando de ajuda, de um fortalecimento espiritual, porque eu quero ficar em Jerusalém. Eu já vim, mas eu quero ficar, e eu não posso deixar de ir também pregar a palavra. E para ir, eu preciso me fortalecer. Tem alguém que está fraco, reconhece isso e quer receber uma oração? Levanta a mão também. Glória a Deus. Parabéns, você que tem coragem de admitir. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Então a igreja, por favor, pode se sentar. E eu peço gentilmente que os senhores dobrem os joelhos se puder. Vocês podem ajoelhar? Isso. Deixa eu orar primeiramente com esse querido aqui. Meu irmão, ora comigo assim. Diga: meu Deus, meu Senhor, nesta manhã eu estou obedecendo a ordem da mãe de Jesus. Estou fazendo o que Jesus mandou. E Ele mandou eu vir. Então eu estou aqui. E a partir de agora, eu quero te servir. Eu quero permanecer na tua presença. Escreve o meu nome no livro da vida e que de lá jamais saia. E os demais digam aqui as senhoras: Senhor, nesta manhã eu reconheço as minhas limitações e as minhas fraquezas. Eu quero permanecer obedecendo o que disse Jesus. Eu quero ficar, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso do Senhor. Seja comigo, pois eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Fortalece a minha fé em nome de Jesus. Continue assim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, primeiramente eu apresento diante do Senhor a vida do teu servo, que seguiu, meu Deus, a ordem dada pela mãe de Jesus, quando obedeceu o chamado de Jesus nessa manhã, vindo até a Ele. Ele veio, meu Deus, Ele obedeceu o chamado de Jesus. E hoje também eu apresento a vida das tuas filhas, que pedem a Ti um fortalecimento espiritual, uma ajuda espiritual, Senhor. Levanta estas mulheres, fortalece a vida delas. Escreve o nome de todos que aqui estão no livro da vida, para que de lá jamais saia. Em nome de Jesus, assim seja. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.